noite, amada igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de ler com os irmãos uma passagem que se encontra no Salmo 119, versículo de número 1, que diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Então que nessa noite nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos adorar a Ele, nós possamos estar atentos à sua palavra, que possamos receber dele nessa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque estamos na tua casa. Te agradecemos, Jesus, por podermos ouvir a tua voz, por podermos falar contigo, Senhor, livremente, meu Pai. Nós te pedimos, Pai, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que não agradou a Ti, Jesus, que não condiz, meu Deus, com a Tua palavra, que não condiz com o Teu coração, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, nos purificar, meu Deus, de toda iniquidade, de todo pecado, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tirar do nosso interior aquilo que não Te agrada, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar conosco, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos, Senhor Jesus, aperfeiçoar, meu Deus, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, meu Pai, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, Senhor Jesus, e que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, renovados, fortalecidos, Senhor Jesus, por Ti, Pai, cheios da Tua presença, Senhor, porque é por isso que nós estamos aqui, Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, te pedimos que o Senhor visite as casas ao redor dessa igreja, que o Senhor visite aquele que estiver passando pela calçada, que o Senhor possa incomodar, tocar nos corações, Senhor Jesus, e se revelar a cada vida, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, seja com aquele que está assistindo essa transmissão de onde estiver, Senhor Jesus, que o teu nome, Pai, possa ser glorificado, Senhor Jesus, aonde, Pai, essa transmissão for ligada, Senhor Jesus, aonde este culto for ligado, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, que suba a ti como aroma suave, como sacrifício agradável, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, e é isso, Pai, que nós te oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de
de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
Glória a Deus. Vamos assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos a mais uma quarta-feira. E nesse momento, ouvir mais uma vez a voz do Senhor, ouvir a palavra do nosso Deus soberano, todo-poderoso. Vamos meditar. Hoje a mensagem ela é breve. Nós vamos meditar em poucos versículos, mas eu creio que é o que Deus quer trazer para nós essa noite. Então, eu já te convido a abrir aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o versículo 16, o 17 e o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar? Pai amado, bendito, louvado, engrandecido é o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma quarta-feira para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Ouvimos o convite do Espírito Santo e aqui estamos presencialmente ou ligados, Senhor, nesse culto pela internet, porque nós queremos compreender aquilo que Tu queres falar conosco na noite de hoje. O que a Tua palavra, Senhor, vai trazer de diferença para as nossas vidas, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E nós queremos, Pai, que a Tua palavra venha sim fazer aquilo que é o propósito dela, de nos exortar, de nos edificar, de nos fazer crescer, Pai, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles, Pai, que entendem o propósito do Teu Evangelho e querem, Senhor, ser transformados, capacitados para que, ao receber a palavra, possa produzir frutos, não só em nossas vidas, mas também na vida de outros, Pai. Por isso, tenha liberdade, fala conosco. É isso que nós oramos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e já a segunda carta, Paulo, ele sempre ao escrever as igrejas, ele tinha sempre um propósito de incentivar ao povo, aos irmãos, a permanecerem firmes na fé, a não se deixarem levar pelas circunstâncias, porque principalmente naquele tempo os cristãos eles eram perseguidos, não era fácil ser cristão naquela época. Aqueles que decidiam por Cristo, eles passavam por muitas situações difíceis, queridos, que talvez se fosse assim nos dias de hoje, a gente não teria nem um terço das pessoas que dizem-se cristãs, porque não era fácil carregar o nome de Cristo. Nos dias de hoje também não é fácil carregar o nome de Cristo para aqueles que de fato vivem o Evangelho de Cristo, para aqueles que de fato entendem o propósito do Evangelho. Mas, meus irmãos, a palavra que Paulo, nesse trecho aqui dessa segunda carta, deixa para os irmãos é a respeito de não desanimar, de não se deixar vencer pelas adversidades, se não se deixar vencer pelo contexto em que se vive, não se deixar vencer pelo escárnio,
pela perseguição, ainda que muitas vezes velada, como acontece conosco no nosso país. A perseguição não é como aos que recebem em outros países, que não se pode ter uma Bíblia, que não se pode pregar o Evangelho, mas ainda assim é uma perseguição velada, muitas vezes travestida de uma religiosidade, né, vinda de pessoas que têm outras religiões. Mas o que nós precisamos entender é que, apesar de tudo que sofremos, ao mantermos a nossa fé, vivermos pela fé, apesar de tudo e que talvez possa, aos nossos olhos humanos, nos trazer tristeza, dificuldade, o nosso Senhor, Ele sempre anda conosco, Ele sempre está conosco. Ele nos dá, através da sua palavra, a garantia de que se nós não desistirmos, se nós não dermos ouvidos e não nos deixarmos enredar por elas artimanhas de Satanás, através dessas perseguições ainda que veladas e através dessas situações que muitas vezes nós passamos, nós vamos ter vitória, nós vamos comer o melhor desta terra, nós vamos ser abençoados, sim, ainda aqui nesta terra, mas principalmente nós vamos ter aquilo que é o principal para nós, que é vida eterna ao lado do Pai, que é a salvação. Esse é o nosso maior propósito. E voltando à palavra de Deus, Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Meus amados, nós estamos já quase no final do mês de novembro, quase no final do ano. E eu não sei como é que foi o seu ano, mas eu creio que a maioria de nós teve um ano difícil, né? Até porque nós ainda estamos vivendo um pós-pandemia, e para muitos a pandemia, né, ainda não acabou, porque já vivemos agora novamente novas manifestações, novas cepas de vírus, enfim. Então, foi um ano muito difícil, como a gente vem vivendo desde o ano 2020. E quando vai chegando o final do ano, depois de um ano difícil, de um ano cheio de situações que nós tivemos que batalhar, diversas questões que nós tivemos que vivenciar, muitas vezes bate um desânimo em algumas pessoas. Muitas vezes vai batendo um desânimo, vai olhando para trás, vai achando que o ano não foi bom, o ano não foi produtivo. Mas o que o Senhor fala conosco na noite de hoje, através desses poucos versículos, em primeiro lugar, é que nós não devemos desanimar. Paulo diz bem claro aqui, olha, por isso não desanimamos. Ou seja, apesar de todas as situações vivenciadas por ele, pelo povo, pelos cristãos da época, principalmente para aqueles que tinham, né, que pregar o Evangelho, aqueles que tinham que levar a mensagem de Cristo para outras pessoas e que eram ainda mais perseguidos, ainda assim eles não desanimavam. Por quê? Porque eles sabiam a quem eles serviam. Da mesma forma, independentemente do ano que nós tivemos, independentemente daquilo que nós passamos durante este ano, nós precisamos olhar para fazermos uma pequena avaliação. Meus irmãos, chegamos até aqui. Se nós chegamos até aqui, é porque, apesar das dificuldades que tivemos, o Senhor caminhou conosco todo o tempo e foi nos dando livramento, e foi nos conduzindo, e foi nos dando vitória, e não permitiu que nada de pior acontecesse conosco. Se estamos aqui, nesse final de novembro, há quase um mês do final do ano, é porque há propósito do Senhor para as nossas vidas. E Ele veio guardando-nos, sustentando-nos, não só a nós, né, mas aos que
não estão aqui hoje ou os que nos assistem pela internet, mas o fato é que nós estamos aqui. E se estamos de pé, é porque o Senhor nos sustentou. Então, o desânimo não pode, queridos, nos vencer. A gente não pode permitir que o desânimo venha nos abater. A gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente conseguiu vencer até aqui e olhar para frente, entendendo que ainda falta 1 mês e um pouco para terminar o ano e saber que há coisas que ainda vão acontecer. Talvez você esteja triste e até desanimando porque você desejou, você orou, você pediu, clamou a Deus algumas coisas e que não aconteceram, mas eu quero dizer que ainda faltam quase 45 dias aí para o final do ano e que Deus ainda pode fazer coisas que você tem orado para Ele. Mas ainda que Ele não faça, queridos, porque talvez não seja o momento dele te dar ou abençoar a sua vida com o que você tem orado, ainda que Ele não faça, ainda assim não é motivo para que nós venhamos a desanimar, porque se estamos aqui, volto a dizer, Deus nos sustentou, nos guardou, e nós precisamos continuar. A gente precisa olhar para frente, olhar para tudo aquilo que ainda vamos viver e conquistar, e olhar para Cristo, é o principal. E ele segue dizendo no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então Paulo está falando de um desgaste natural do ser humano, um desgaste externo, um desgaste muitas vezes físico, psicológico, que muitas vezes acontece, sim, somos seres humanos, estamos fadados a passar por essas situações. Então, o cansaço físico e o emocional às vezes vem, é um desgaste natural, mas isso não pode acontecer, isso não pode fazer com que esse desgaste venha para o nosso espírito. O que Paulo está dizendo é que, apesar do desgaste físico que nós possamos ter, emocional, o desgaste do ser interior, o desgaste da matéria, o nosso espírito, ele precisa ser renovado dia a dia. E só há renovação dia a dia no espírito se nós estamos conectados com Jesus. Se nós estamos tendo um relacionamento com Jesus verdadeiro no nosso dia a dia, porque só Ele, só esse relacionamento é capaz de trazer o renovo do Espírito. Quando eu estou em aliança, em conexão com Jesus no meu dia a dia, quando eu coloco Jesus no meu dia a dia, e não somente aos domingos ou às quartas-feiras, quando eu vou à igreja, mas todos os dias da minha vida, em todo o tempo, tenha certeza que apesar do meu desgaste físico ou emocional, eu vou permanecer de pé, crendo, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entendendo que nem tudo é no meu tempo, entendendo que nem tudo vai acontecer do meu jeito, mas que se eu estou em Cristo, o melhor Ele vai me dar. Aquilo que Ele sabe que é o melhor para mim, não aquilo que eu acho que é o melhor, mas aquilo que Ele sabe que é o melhor, Ele vai me conceder. Isso é certo. Então, queridos, que o teu abatimento, talvez, o teu cansaço físico, não venha a te impedir de cultuar o teu Deus, de estar na presença do teu Deus, de buscar essa presença cada vez mais forte na tua vida. Porque se nós somos seres espirituais, nós precisamos estar, acima de tudo, conectados em espírito com o Senhor, para que Ele venha a nos renovar, para que Ele não permita que o cansaço físico nos derrote, nos abata, para que Ele não permita que as questões emocionais nos prostrem, mas através do Espírito, do renovo espiritual, a nossa visão ela seja ampliada e a gente possa enxergar não só o que nós estamos vendo aqui, mas que a gente possa enxergar, além de tudo, o favor de Deus, o cuidado desse Deus, o sustento desse Deus e as promessas que Ele tem para as nossas vidas, que vão se cumprir.
Em nome de Jesus, se a gente não deixar o desânimo nos abater espiritualmente, se a gente não permitir que o cansaço físico nos impeça de buscar a presença de Deus, de estar, né, com essa presença fortemente durante todos os dias da nossa vida. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí Paulo fala sobre leve e momentânea tribulação. Ele está falando para uma igreja que estava sendo perseguida, para pessoas que estavam sendo mortas pela causa do evangelho, para pessoas que não tinham condições nem de se sustentar por causa do evangelho. E ele chama aquilo de leve, né, e momentânea tribulação. Para alguns isso é loucura. Para você que está ouvindo essa mensagem agora, talvez você fale, leve e momentânea? O senhor não sabe quanto tempo eu estou sofrendo. O senhor não sabe como é que foi meu ano até aqui. O senhor não sabe quantas coisas eu passei até aqui. Como pode isso ser leve e momentânea? Por que Paulo chama de leve e momentânea? Porque Paulo faz uma comparação entre os nossos dias e a eternidade. Aquilo que eu estou sofrendo aos meus olhos humanos hoje, aquilo que eu estou vivendo, queridos, aquilo que eu estou passando, que passei durante esse ano, nem se compara àquilo que os que não têm Cristo vão sofrer depois que Jesus voltar e eles não forem para a glória. Isso vai ser pesado. E ele diz momentânea, por quê? Porque o que nós passamos aqui, o tempo que nós vivemos aqui, é infinitamente menor do tempo que nós viveremos. Nós viveremos a eternidade. E uma eternidade onde nós não teremos dores, onde nós não teremos doenças, onde nós não teremos sofrimento, onde nós viveremos em alegria, louvando ao Pai, num ambiente totalmente favorável a nós. Então, meus irmãos, isso tem que nos animar ao ponto de entendermos, apesar das coisas talvez que vivamos, que tenhamos vivido, tenham sido tristes, tenham trazido muitas vezes ansiedade, tenham nos tirado a paz em alguns momentos, a gente deve olhar para o que nos espera, o propósito da nossa vida aqui, que é a nossa salvação e a eternidade ao lado do Pai, como breve, realmente momentânea, né? Ele diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que você está vivendo, mas se você hoje, apesar de não ser fácil de viver, mas se você ainda assim permanece fiel a Deus, permanece vivendo segundo a vontade de Deus, se você não desistir da presença de Jesus na tua vida, se você não virar as costas para Jesus, se você não buscar outro caminho senão Jesus, isso vai trazer para você um eterno peso de glória. Isso vai trazer para você uma recompensa que não se compara a nada que você possa receber ou ganhar aqui nessa terra. Então, é para mostrar, queridos, que a vida do cristão ela não é fácil aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. O que nos espera além dessa terra é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que o que nós possamos ganhar aqui se nós virarmos as costas para Jesus e fizermos a vontade do inimigo. Ele pode nos dar tantas coisas aqui nessa terra, ele pode nos dar tantos benefícios aqui nessa terra, mas nada que o diabo possa nos dar aqui nessa terra pode se comparar ao que nos espera na eternidade. Então, não tem como trocar. Se nós somos seres espirituais e conseguirmos olhar com os olhos espirituais, e volto a dizer, só conseguimos isso se estivermos ligados, conectados com Jesus, dia a dia. Nós sabemos que não tem comparação, não dá para trocar. E a gente não vai permitir que essas coisas que acontecem, que esses enganos, venham, de fato, nos tirar do melhor. Ele diz, eterno peso de glória acima de toda comparação. Não dá para comparar, queridos. Então, que a gente possa
olhar para frente, sabe? Sempre, por isso que é importante a gente estar conectado com o Senhor, que a gente ter a palavra de Deus como o nosso manual de vida, de consulta, de conhecer a palavra de Deus, porque quando essas coisas acontecem, quando os nossos olhos naturais, né, começam a olhar para as questões humanas que nós estamos vivendo, que estamos sofrendo, a palavra de Deus é que vai nos trazer o alerta, que vai nos trazer a verdade, que vai nos trazer as expectativas do melhor que nos espera. E aí a gente consegue ficar em paz, ainda que em meio a momentos turbulentos. E lembrando que, estando com o Senhor, tudo vai fazer a diferença, sabe? Estando com Jesus é a diferença em todas as situações que nós vivemos. Ele é a diferença. Quem não tem Jesus, queridos, ainda que pareça que está vivendo o melhor, né? Porque muitos estão enganados, achando que estão vivendo o melhor, afastados de Jesus, fazendo o que querem, vivendo segundo a sua vontade, pensam que estão no caminho certo e que estão vivendo melhor. Mas haverá consequências para isso, com relação a isso, né? Então, que a gente possa manter a nossa confissão de fé, que a gente continue vivendo pela fé, né? E viver pela fé é crer e enxergar além daquilo que os nossos olhos humanos alcançam, né? É viver sabendo que há um futuro melhor, que há algo melhor, que há expectativa, colocando as nossas expectativas nas coisas boas. E não falo só da eternidade, que é o melhor que nós podemos ter, mas falo também de coisas aqui naturais, nesta terra, que a nossa persistência, a nossa fé vai nos levar a alcançar. Porque é assim que o Senhor age. Muitas coisas nós vivemos para que nós possamos ser amadurecidos na nossa fé, né? Tem coisas que a gente vai ter que passar, vai ter que viver para sermos amadurecidos, para que o Senhor verdadeiramente possa enxergar em nós maturidade espiritual e nos conceder determinadas coisas que Ele não vai conceder para meninos e meninas na fé. Então, precisamos manter o nosso posicionamento de cristãos. Agora, manter o posicionamento é levar Jesus e tudo que vem de Jesus a sério. A obra de Deus a sério, o Evangelho de Cristo a sério. Ser cristão não é apenas uma nomenclatura, ser cristão é ser pequeno Cristo, e ser pequeno Cristo é uma responsabilidade imensa. É ter que viver segundo a direção de Jesus, segundo a direção da palavra. É saber que há algo melhor nos esperando lá na frente, mas que também depende muito da nossa postura, da nossa vida, de como nós vivemos, caminhamos, se segundo a palavra ou segundo as nossas próprias vontades. Versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então, Paulo está alertando, olha, não tem comparação, né? O que nos espera com aquilo que talvez nós estejamos vivendo não tão bom aqui nessa terra. Mas ele diz, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, ou seja, na medida que os nossos olhos eles não sejam somente carnais, à medida que a gente não olha apenas para as coisas deste mundo. Porque se a gente ficar olhando só para as coisas deste mundo, de fato, muitas vezes nós vamos achar que nós somos perdedores, né? Que para nós, não tem nada de bom. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí, para entender isso, a gente precisa olhar para as coisas que não se veem, ou seja, para as coisas que não são naturais, para as coisas que não são humanas. Quando a gente consegue contemplar isso, entendendo, e contemplar isso é você ter fé, acreditar em tudo que a palavra de Deus vai falando sobre você,
né? E sobre aquilo que o Senhor tem como promessa para a tua vida, sobre aquilo que vai acontecer contigo no final dos tempos. E isso tudo, queridos, é que tem que habitar no nosso coração, na nossa mente, é enxergar além das coisas materiais. E isso faz com que a nossa vida com Jesus ela não se desligue, não seja desligada. Muito pelo contrário, a gente vai querer mais e mais se aproximar dele para que a gente possa ser fortalecido espiritualmente e a gente passar pelas dificuldades, mas sabendo, olha, a palavra de Deus diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Então, estou passando por essa situação aqui, mas ela é momentânea e eu vou vencer. Porque a palavra de Deus me diz que há vitória naqueles que estão em Cristo Jesus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que seja aos olhos humanos a situação ruim, mas vai cooperar para um melhor da minha vida no futuro. E eu vou poder contemplar isso e eu vou receber tudo isso. Então, é olhar além. Infelizmente, o ser humano ele é tendencioso a olhar apenas para aquilo que ele está vivendo, né? Para o seu contexto momentâneo, o seu contexto naquele tempo, exatamente daquele momento que ele está vivendo. Mas nós, como seres espirituais, como filhos de Deus, nós precisamos olhar além. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Precisamos viver pela fé. Precisamos esperar o melhor, porque é isso que o Senhor diz que tem para nós. É lembrarmos que somos herdeiros de Deus, em Cristo Jesus somos herdeiros. E se somos herdeiros, queridos, o que nos espera é o melhor, porque Deus não tem herança ruim para os seus filhos. E é isso que a gente precisa crer, né? Nisso que a gente precisa acreditar. E ele diz mais, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo, e é o que tem que ficar para nós, é que tudo que a gente possa estar vivendo aqui hoje, tudo que a gente viveu ao longo deste ano até aqui, e que não foi bom e que não foi agradável, queridos, isso é temporal, isso é passageiro. Isso não vai ficar nas nossas vidas para sempre. Isso é, muitas vezes, a forma como Deus está fazendo com que nós venhamos a ter crescimento. Essa é a forma que Deus está fazendo para que nós venhamos a buscar mais a presença dEle, para que a gente possa entender que a gente sozinho a gente não vai conseguir, para que a gente possa entender que nós somos totalmente carentes da presença de Deus. Isso tudo, queridos, todas as adversidades que cristãos, que filhos de Deus vivem, é para que eles possam se lembrar que eles são totalmente dependentes de Deus. E dessa forma, quando nós temos essa consciência e vivemos nessa dependência, nós vamos passando por todas as situações, nós vamos vencendo as barreiras, nós vamos vencendo os obstáculos e vamos chegar aonde Deus já preparou para nós, nos lugares em que Deus já reservou para todos aqueles que permanecerem firmes, fiéis, vivendo pela fé, não permitindo que as coisas que se veem venham ter peso maior do que as que não se veem, ou seja, que as coisas materiais não venham ser maior em nossas vidas do que as espirituais. Que as promessas que Deus tem precisam para nós e que estão na sua palavra, nós precisamos entender que são infinitamente melhores e maiores do que qualquer contexto que nós estejamos vivendo hoje. Quando eu coloco isso no meu coração, eu vou resistindo ao dia mal, eu vou tendo forças para vencer o dia mal, porque ele vem para todos, mas quando a gente consegue estar ligado mesmo com Deus e vivendo pela fé, com essa certeza de que o melhor de Deus é para a minha vida e Ele virá, e Deus vai me dar o melhor que Deus tem para mim aqui, vai vir, mas o melhor que Ele tem de fato para a minha vida já veio, que é Cristo.
e que por causa dele, e que por causa da minha obediência e fidelidade a ele, eu tenho recebido e eu tenho reservado por Deus um lugar especial no final de tudo. As coisas que nós passamos, as coisas que nós vivemos até aqui e que não foram boas, queridos, é passageiro. Mas aquilo que nós viveremos ainda, as coisas que Deus tem para nós, as promessas do Senhor, essas são eternas, essas vão ficar, essas são as melhores, essas vão nos trazer alegria, essas vão nos trazer paz, essas vão nos trazer uma vida infinitamente melhor do que nós podemos pedir ou pensar, como a palavra de Deus nos ensina, porque é isso que o Senhor tem para cada um dos seus, e é nessa fé e é nessa esperança que nós devemos viver. Que você e eu possamos viver esses últimos dias deste ano ainda com a esperança de recebermos o favor de Deus, ainda com a esperança de que as nossas orações já foram ouvidas e que muitas coisas ainda acontecerão para o nosso bem ainda neste ano, mas que há um novo tempo, que há coisas maiores e melhores nos esperando para frente, nos tempos futuros, que você possa permanecer firme no teu propósito de servir a Deus, no teu propósito de viver pela fé, no teu propósito de não desanimar, independentemente das situações que você viva. Lembre-se, o seu ser interior, que é o principal, o seu espírito, ele precisa ser renovado dia a dia. Permaneça firme com Jesus, permaneça firme no seu relacionamento com Jesus e você vai ver que grandes coisas o Senhor fará ainda por você. Em nome de Jesus, essa é a mensagem breve dessa noite, mas é o que Deus traz para nós. Eu quero te convidar a orar comigo, a fechar os seus olhos. É o momento agora de nós falarmos com Deus, falarmos com Ele sobre tudo isso que nós vivemos, entregar nas mãos dele se houver algum peso sobre toda a situação que você viveu até aqui ou que você ainda está vivendo, pedindo a ele que renove o seu espírito para que você possa permanecer firme no Senhor e que as promessas dele para a tua vida se cumpram em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, bendito, louvado e engrandecido é o teu nome. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra nos ensina mais uma vez essa noite a vivermos pela fé, a vivermos com esperança naquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque tu és, Senhor, não é homem, se tu não és homem, Pai, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então, tudo que está na tua palavra é verdade, tudo que está na tua palavra, Pai, são promessas que se cumprirão, Pai. Independentemente do homem que promete e não cumpre, tu nunca deixas de cumprir nenhuma das tuas promessas. E nessa fé e nessa esperança que nós queremos continuar vivendo o restante desses dias, deste ano. Porque nós sabemos, Pai, como nós aprendemos aqui, que a nossa leve e momentânea tribulação, sim, leve e momentânea, porque se compararmos ao que nos espera na eternidade, Pai, é leve e momentânea, mas que nós, passando por elas, firmes com o Senhor, obedientes a Ti, fiéis à Tua palavra, isso tudo vai redundar em um grande peso, um peso de glória eterno para as nossas vidas, um benefício, Pai, que aqueles que não têm ao Senhor não podem receber. E nós queremos acima de tudo, Deus, queremos acima de tudo a nossa salvação, queremos acima de tudo viver a eternidade ao Teu lado. Então, Senhor, dai-nos força, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, Pai, tudo aquilo que vivemos até aqui que não é bom, que não foi bom, que nos trouxe muitas vezes tristeza, que trouxe peso sobre nossas vidas, que trouxe peso para as nossas emoções,
que trouxe peso para o nosso físico, resultou muitas vezes em enfermidade. Senhor, entregamos tudo isso em Tuas mãos, te pedindo a Deus que o Senhor nos renove nesta noite, que o Senhor renove as nossas forças nesta noite, que tudo aquilo que nós passamos, ó Deus, seja de fato a forma de o Senhor nos mostrar a nossa total dependência de Ti. Então, Pai, dependente de Ti que somos, nós entregamos todo este peso em Tuas mãos, te pedindo, Senhor, que nos alivie, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, que o Seu jugo é suave, que o Seu fardo é leve. O Senhor nos chama, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que é preciso ir até Ti os que estão sobrecarregados. Talvez, Pai, seja essa a palavra para nós no dia de hoje. Sobrecarregados. Mas em nome de Jesus nós cremos num Deus vivo, num Deus todo-poderoso que cuida dos seus filhos. E por isso, Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, te pedindo renovo. Renova as nossas forças, renova a nossa saúde, renova, Senhor, as nossas mentes, renova a nossa fé, Pai. Que o desânimo, Pai, que tentou vir sobre nós para nos afastar de coisas que o Senhor tem para nós, que em nome de Jesus, nessa noite, seja paralisado, seja retirado de nós. E que ao sairmos daqui, que ao sairmos deste lugar, ou quando encerrar essa transmissão, que nós possamos estar, Pai, renovados espiritualmente também, fortalecidos com a nossa visão para o futuro, com a nossa visão, com esperança para o que Tu tens de melhor para nós. Nós queremos conquistar ainda neste ano, Pai, então nós te pedimos as nossas orações que Tu tens recebido uma a uma, Pai, nós te pedimos, nos ajuda, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, Pai, libera aquilo que está ainda, Senhor, preso no mundo espiritual, que ainda está aí, Pai, libera para nós, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, viver esses últimos dias deste ano de 2022 com uma esperança tamanha, enorme, em grandes coisas que o Senhor fará por nós. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos ensina grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Sabemos que se estamos hoje aqui, se chegamos até aqui, é porque o Senhor cuidou, independentemente das circunstâncias, o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe até aqui pelas Tuas mãos. Mas nós sabemos que Tu tens sempre mais, o melhor, Pai. Tua palavra nos ensina, Pai, que Tu tens sempre o melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, que nós possamos viver esses últimos dias deste ano, Pai, com a certeza que estamos contigo e estamos com a melhor companhia e que, se ainda houver nesses últimos dias situações difíceis, que nós vamos olhar de forma diferente para elas e vamos vencê-las como vencemos todas as situações até aqui, porque o Senhor nunca deixou de estar ao nosso lado. E nós permaneceremos fiéis, nós permaneceremos contigo, nós permaneceremos, Pai, vivendo, lutando todos os dias para vivermos segundo a Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas misericórdias, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós oramos e já Te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.